Oi, gente, tudo bem com vocês? Queria vir hoje aqui para falar sobre um assunto que é muito importante para a nossa sociedade hoje. Na verdade, sobre o que eu vou falar hoje, sobre a questão do adulto infantilizado, é um problema que nós estamos vivendo em toda a sociedade, na verdade, em todo o mundo, né? Isso se deve a vários fatores, né? Questão de educação, questão de criação, questão de cultura. E nós vemos assim que hoje em dia as pessoas elas estão muito infantilizadas. As pessoas elas estão melindrosas, as pessoas estão covardes, elas estão sempre se vitimizando. E temos sim muitos transtornos de personalidade, inclusive depois eu quero estar falando assim sobre a questão do narcisismo, né, que eu tenho experiência assim de família e que isso atinge muito, né, as pessoas em geral, é um problema grave, sabendo que o narcisismo natural, que é a pessoa se cuidar, a pessoa, né, tomar banho, se cuidar, né, se arrumar, se amar, é algo bom, algo natural, algo aceitável, e que o narcisismo ele passa a ser prejudicial quando a pessoa deixa de ter empatia, ela deixa de ser uma pessoa que se importa com o próximo e já a dor do próximo não causa nada a ela e ela não se importa mais se quando ela tem uma atitude ela vai estar ferindo esse próximo, seja ele quem for. Então, o que é a questão do adulto infantilizado? Na realidade, um narcisista é um adulto infantilizado. Mas eu não vou falar hoje sobre a questão do narcisismo patológico, que é o narcisismo aquele prejudicial que vai fazer mal para o próximo. Eu vou falar hoje sobre a questão de sinais, um retrato de pessoas que são infantilizadas e que estão em nosso meio, inclusive eu já fui muito infantilizada, mesmo depois da conversão em Cristo, eu ainda continuei infantilizada e demorou anos para mim poder modificar em mim essas questões de infantilidade, vitimismo. Eu não fui muito vítima não, porque eu sou uma pessoa mais colérica, então eu não sou muito vítima, eu sou uma pessoa que sou mais, vamos dizer, autoritária, sou mais assim, explosiva, então eu não me faço nunca de vítima, é muito, eu acho que sei lá, nunca me fiz de vítima, mas tem a personalidade que é uma personalidade que se faz muito de vítima, que é uma infantilização muito grande. Então existem pessoas que, por que na verdade muitos casamentos não dão certo? Por que temos muitos problemas com pais e filhos? Por que temos muitos problemas com maus tratos de crianças? Por que temos problemas nas igrejas? Por que nos palcos, nos altares, existe muito exibicionismo? Por que tem tanta gente problemática? Por causa da infantilização, tá? O que acontece é quando a pessoa ela tem um crescimento, o crescimento da pessoa é chamado espontâneo, que é o crescimento natural. Por exemplo, você é uma criança, você passa a ser um adolescente, um jovem, um adulto e, enfim, uma pessoa idosa. E isso vai acontecer de forma natural e espontânea. Sabendo você que, independente de você ter sido bem tratado ou maltratado quando criança, quando adolescente, jovem, você vai ser uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto e um idoso. Nada vai impedir você de ser todas essas categorias. Naturalmente você vai ser uma pessoa adulta, naturalmente você vai se tornar um idoso. Só que a idade emocional não é a mesma coisa. A idade emocional ela depende do ambiente em que essa pessoa foi criada, essa pessoa foi educada, a forma como essa pessoa foi educada, as coisas que disseram para você, as coisas que te ensinaram, as experiências que você teve ao longo da sua vida vão moldar a sua identidade emocional, a sua idade emocional, que seria a sua maturidade. Então, para sabermos qual que é a sua maturidade, que maturidade você tem 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos de idade e você não tem a idade emocional correspondente à sua idade física. Não quer dizer que porque você tem 40 anos que você tem uma idade emocional de um homem de 40 anos ou de uma mulher de 40 anos. Eu conheço pessoas que têm mais de 70 anos e têm a idade emocional de uma criança de 3 anos. Ai, Priscila, mas como que você sabe disso?
Como que você identifica? Eu identifico por causa da forma como essa pessoa reage emocionalmente. Quando você fala para essa pessoa que ela está errada, quando você contraria essa pessoa, quando você fala para essa pessoa que você não gostou do que ela fez, ou que ela tem que parar de fazer aquilo, ou que ela, né, que não tá certo, ou que você não vai dar para ela o que ela quer. Ela vai ter uma reação emocional de uma criança de 3 anos de idade, né? Então, assim, tem muitas características. Algumas eu vou passar aqui para vocês, para o vídeo não ficar muito longo também. No caso, a idade emocional, o que ela faz com você? Ou ela vai te possibilitar a ter bons relacionamentos na vida, um bom casamento, boas amizades, um bom relacionamento no trabalho, uma boa profissão, um bom desenvolvimento, uma boa mãe, um bom pai. Ou a sua idade emocional, ela vai destruir o seu casamento, suas amizades, seu relacionamento na igreja, seu ministério, seu relacionamento com seus filhos, seu relacionamento no trabalho, com a sua questão profissional, né? Dependendo da sua idade emocional. Então é muito importante que você interprete se você tem uma idade emocional abaixo do tolerável, né? Ou se você é uma pessoa madura realmente, se você enfrenta. Tá? A gente vai ver sobre isso, sobre a questão da pessoa ser madura, ter uma idade emocional elevada, né, que eles falam o quociente emocional, que é o QE, né? Tem o QI, o quociente intelectual, e tem o QE, que é o quociente emocional, que é aquela pessoa que tem uma maturidade, ela tem uma estrutura, ela enfrenta as dificuldades, ela enfrenta as coisas, ela consegue reagir de forma madura, tá bom? Eu coloquei alguns exemplos aqui, na verdade não tem ordem, né, certa, mas assim, alguns exemplos do que é uma pessoa imatura, para você identificar se você é uma pessoa imatura ou se você convive com uma mulher imatura, um homem imaturo, uma amiga imatura, um amigo imaturo, um pastor imaturo. Então você vai saber identificar, não que é para você acusar ninguém, é simplesmente que se você tiver oportunidade, você possa estar levando essa pessoa, essa sua irmã, seu irmão, seu pai, sua mãe, seja quem for, que tem essa idade emocional atrasada, a entender que ele precisa amadurecer. Como pessoa, como homem, como mulher, ele precisa amadurecer. Os imaturos, os adultos infantilizados, eles não aceitam ter que sofrer para conseguir algo. Então é assim, quando eles vão trabalhar, eles têm que ter o melhor cargo. Eles têm que ter um trabalho melhor, mais fácil. Todo mundo, por exemplo, faz um trabalho lá de pé. Ele não, o imaturo, ele quer fazer o mesmo trabalho, ganhar o mesmo salário, mas ele quer ficar sentado. O imaturo é aquela pessoa que chega na fila do banco, tá aquela fila imensa. A pessoa madura, ela fica na fila porque ela entende que ela não é melhor que ninguém. E que ela tem que enfrentar aquilo ali para conseguir chegar até o caixa, ainda mais agora que teve essas questões de auxílio emergencial e tudo, aquelas filas imensas. Então, o imaturo é aquela pessoa que ela fala, eu não vou ficar na fila. Eles ficam, eu não vou ficar. Então, porque o imaturo é que nem uma criança pequena de 3 anos. Você pega uma criança pequena de 3 anos e fala assim, querido, senta nesse banquinho que a titia vai ali, ou a mamãe vai ali e já volta, e você fica sentadinho aqui, lê esse livro. Quantos segundos você acha que essa criança de 3 anos vai demorar para se levantar do banquinho e começar a destruir tudo que tem na sala? Nem 3 segundos. Né? Agora, o que é um adulto imaturo? É um adulto que se comporta como uma criança. Pega uma criança e fala para ela ficar na fila. Fica na filinha aqui, meu amor. Fica aqui na filinha. Pergunta se ele vai ficar na fila. Não vai ficar. Por quê? Porque ele é uma pessoa infantil, ele é uma pessoa que não enfrenta dificuldade. É difícil ficar na fila? É difícil ficar na fila. É difícil trabalhar de pé? É difícil trabalhar de pé. É difícil enfrentar? É difícil, mas o infantil, ele não quer enfrentar as dificuldades. Por quê? Porque ele quer tudo fácil. Ele quer um trabalho fácil, um ganho alto, com facilidades. Ele quer, todo mundo faz aquele trabalho por X de preço. Ele não, o imaturo, ele quer fazer o mesmo trabalho, mas ele quer ganhar mais, porque ele quer fazer um trabalho fácil e que ele tenha grandes lucros, entendeu? Isso é uma pessoa imatura. Não sei se você se identifica ou identifica alguém. A pessoa imatura, a pessoa infantil, ela não tem empatia. Como que uma criança se comporta? Quando você está num ônibus, por exemplo, a criança olha para você e fala assim, mãe, ô mãe, a blusa dela é feia. Mãe, olha o cabelo dela que feio. Mãe, a cor do cabelo dela é feio. E fala na cara da pessoa, sem se importar, entendeu? A pessoa infantil, ela não se coloca no lugar da outra pessoa, ela toma o brinquedo.
A criança, ela toma o brinquedo da outra criança, ela dá tapa na cara da mãe, ela morde, tá? Então, porque ela não tem empatia. A criança, ela não aprendeu ainda a se pôr no lugar do próximo. Então, a pessoa imatura é aquela pessoa que não tem empatia. Ela rouba, ela engana, ela faz maldades, ela fala mal do próximo, ela defama, entendeu? Por quê? Porque ela não se põe no lugar daquela pessoa. Então, ela tem pouca empatia, não zero, porque zero empatia é uma pessoa psicopata, que já é um transtorno de personalidade que a pessoa nasce com ela. E o narcisista patológico, também conhecido como narcisista perverso, também tem praticamente zero empatia. Mas os narcisistas, em geral, que têm traços, eles têm empatia, mas a pessoa infantilizada, ela também é uma narcisista. Né? Não estamos falando aqui exatamente do narcisismo, estamos falando de tópicos porque tem pessoas que não são narcisistas, porém são infantilizadas. Então aqui eu estou falando um tópico que também pega narcisismo. A pessoa infantil, imatura, ela é sempre preguiçosa. Ela é uma pessoa assim, ela não cuida de ninguém. Ela quer ser cuidada, né? Então ela não cuida. Como que é uma pessoa imatura que é, por exemplo, numa casa, num lar? Ela não cozinha para as crianças, ela não limpa a casa. Você chega na casa dela, tá cheio de louça. Eu conheci milhares de pessoas na minha infância, de muito tempo, vendo pessoas na casa das minhas amigas que eu ia, daí assim, aquela casa toda suja, roupa tudo suja em cima da cama, louça tudo na pia, não tinha nada para comer. As crianças são mal cuidadas, as crianças usam roupa suja, as crianças... Essa pessoa que larga a casa bagunçada, não tô falando de pessoas que trabalham muito, mesmo as pessoas que trabalham muito, elas precisam manter uma casa num limite da ordem, da limpeza, ainda mais nós que somos pessoas cristãs, nós temos que ser exemplo, né? Eu sei que é impossível, às vezes a pessoa tem filho e manter tudo muito limpo, muito organizado o tempo todo, mas nós precisamos manter, fazer a comida, nós precisamos cuidar. Se você tem filhos, você tem que cuidar dos seus filhos. A pessoa imatura, infantil, ela não gosta. E por que ela não gosta de cuidar? Por que ela não gosta? Porque é chato. Aí é tão chato. E por que ela não quer fazer comida? Eu não quero, eu não tô com vontade. Entendeu? É aquela pessoa que ela faz se ela tiver vontade, se aquilo for legal, se ela gostar. Aquela pessoa que faz quando ela quer, entendeu? Então é aquela pessoa assim, ela é uma pessoa desleixada. Não escova os dentes, não toma banho, toma quando quer, não lava o cabelo. É aquela pessoa assim que não tem um cuidado consigo mesma, é aquela pessoa que ela não faz, ela quer aquele homem que fica só no videogame, aquela mulher que só fica vendo Netflix, que só fica à toa, que o tempo que tem fica só descansando e não se preocupa com os filhos com fome, não faz janta, de vez em quando pede uma pizza, aquela pessoa largada. É aquela pessoa, tem gente que não é assim tanto, eu convivi com pessoas assim na minha infância, mas eu falo assim, que tem pessoas que não tem tanto essa infantilização exagerada, mas é aquela pessoa que você vai na casa dela, sempre tá com a pilha de louça e ela tá sentada vendo TV, ela não se importa em, eu vou fazer um almoço, vou fazer uma janta, ela não se importa. É uma pessoa que ela vai deixando, porque é chato, é cansativo lavar louça. É chato varrer, passar pano, limpar, lavar banheiro. Eu não quero, não tô com vontade. Eu não vou fazer porque eu não tô com vontade. Ela é uma pessoa preguiçosa, uma pessoa desleixada, entendeu? E nós como cristãos, nós não podemos ser dessa maneira. Nós como cristãos, nós precisamos ser exemplo. E muitas crianças crescem traumatizadas por causa de mães preguiçosas, que são mães infantilizadas. Essa pessoa, ela não gosta de regra. A pessoa infantil, ela não gosta de regra. Ela não gosta de ter que entrar no horário, tem horário para entrar, horário para sair, ela não gosta de obedecer leis, ela não gosta de autoridade, ela não gosta que fale que ela está errada, ela não gosta que corrija ela, entendeu? Ela é uma pessoa assim que ela, né, fora os piti que dá quando você corrige. Ela é sempre vítima, é aquela pessoa assim, é sempre a coitada, porque o mundo me fez isso, porque as pessoas fizeram isso, porque o pastor fez isso, porque as pessoas da igreja não ligam pra mim, porque isso, porque aquela pessoa infantil, aquela pessoa que ela é sempre a coitada, ela precisa sempre ser acolhida, porque ela tá sempre triste, ela tá sempre mal, ela tá sempre precisando de ajuda, ela tá sempre precisando disso e daquilo, é aquela pessoa que se vitimiza,
Na verdade, agora eles descobriram um novo transtorno de personalidade, como se já não bastassem os milhares que nós temos, que chama TIV, T-I-V, Transtorno Individualizado de Vitimização. É tendência individualizada de vitimização. Acho que é mais ou menos isso o nome. Que a pessoa, agora muitas pessoas que se vitimizam, se inventa doença, inventa que tá mal, qualquer motivo. O gato é motivo para ela reclamar, os filhos são motivo para ela reclamar, o piso da casa é motivo para ela reclamar, tudo é motivo para poder se vitimizar e ficar naquele coitadismo eterno, autocomiseração. A pessoa infantil não assume responsabilidade, tanto como se casar, ter uma família, pagar as contas, resolver os problemas que tem que ser resolvido, pôr um ponto final nas coisas que precisam ser posta um ponto final, resolver coisas que tem que ser resolvidas e também na questão do que ela fala. Ela fala mal de alguém, ela faz uma fofoca, ela inventa uma encrenca enorme e depois, quando estoura aquela bomba e alguém chega nela e fala pra ela, você falou tal coisa, fulana, aí ela pega e faz aquele escândalo. Que ela é uma coitada, que ela não, jamais ela faria isso, porque aquilo e tal, e aquela pessoa que não assume responsabilidade em todos os sentidos. Ela não assume responsabilidade. Sempre projeta seus problemas nos outros. Aquela pessoa que tudo que acontece é culpa dos outros. Se a vida dela não tá bem, ela não tá feliz, é culpa dos outros. Se alguma coisa boa não deu certo para ela, culpa dos outros. Se algo ela perdeu porque ela foi negligente, e ela não fez corretamente um trabalho ou algo no relacionamento amoroso dela, perdeu o marido dela, a culpa é dos outros. Então a culpa de tudo que deu errado na vida dela é dos outros. Ela sempre vai projetar nos outros. Ela acha que os outros, e ela se acha injustiçada. Ela acha que essa pessoa infantil, ela acha que os outros estão sempre devendo algo a ela. Sempre devendo para ela. Então ela acha que o mundo deve a ela. Porque ela sofreu, porque ela teve uma infância difícil, porque ela foi traída, porque ela passou por isso, por aquilo, porque ela passou por N problemas. Então o mundo deve a ela. Então ela sempre, aquele negócio assim, ai, vocês que me aguentem, porque o mundo, eu sofro. Eu sofro, eu sou isso, eu sou aquilo, então todo mundo deve a ela. Ela se acha sempre injustiçada. É uma pessoa que ela acha assim, que ela não fez faculdade porque alguém atrapalhou ela e tal. Aquela mesma coisa de projetar. Então ela acha que os outros têm que ajudar ela e fazer tudo por ela, porque ela é uma coitada que não conseguiu conquistar aquilo ali. Sendo que todo mundo sofre para conquistar aquilo ali. Aquela faculdade, aquele curso, aquele trabalho, aquele carro, seja o que for. Então essa pessoa, ela acha que não, que a culpa é dos outros, que ela foi injustiçada. Eles também não respeitam e se acham superiores. A pessoa infantil, ela se acha superior. O que é? Ela se acha que ela é melhor. O que a criança faz? Quando a criança está numa brincadeira e tem um bolo, um doce para servir para a criançada, ela quer o pedaço maior. Por quê? Porque ela se acha melhor que as outras crianças. Porque criança, ela é egoísta. E você vai tratar essa criança com a educação devida, com a repreensão e a disciplina devida, para que essa criança entenda que ela não é melhor que o próximo e que ela não é única no mundo. Porque quando a criança nasce, ela se acha única no mundo. Ela acha que o mundo gira ao redor dela. Eu conheço pessoas idosas que acham até hoje que o mundo gira ao redor dela. E tudo que acontece é por causa dela. Então essa pessoa, na verdade, ela se acha superior. Então elas têm o vitimismo, mas o vitimismo também é uma vertente da superioridade. Na verdade, a pessoa que tem um complexo de inferioridade é porque ela tem um orgulho reprimido. É uma pessoa orgulhosa, extremamente orgulhosa, mas ela tem aquele orgulho reprimido. Então ela tem assim um complexo de inferioridade e ela fica se autocomiserando. Eu sou um lixo, eu sou um nada, eu não tenho valor, ninguém liga pra mim. No fundo, é porque ela se acha muito importante. Por isso que ela fica se autocomiserando. E para conseguir atenção também. E a outra pessoa que é uma pessoa infantil, infantilizada, que é uma pessoa que se acha superior aos outros, é porque ela é uma criança, ela não teve desenvolvimento, ela é uma infantil, por isso que ela acha que ela é melhor que as outras pessoas, né? Aquela mesma coisa lá, todo mundo fica na fila, ela não, porque ela é melhor. Todo mundo tem que trabalhar duro para conseguir aquele salário. Ela não, ela vai trabalhar lá no escritório. Só que ela vai trabalhar no escritório, só que ela não precisa passar pelas etapas. A pessoa que trabalha lá no escritório, por exemplo, que é um chefe, ficou 30 anos para chegar a ser chefe. Essa pessoa infantil que chega na empresa, ela quer ser chefe amanhã.
porque ela merece. Ela merece. E as pessoas infantilizadas, adulto infantilizado, são pessoas interesseiras, que é uma coisa que me dá nojo. Eu tenho nojo de gente interesseira, principalmente mulher interesseira. É aquele negócio assim que casa, aquela mulher assim que ela se casa, mas ela não se casa porque ela ama esse homem. Ela não se casa para ela construir uma vida com esse homem. Ela se casa pelo que ele pode dar a ela em quesito financeiro. Se ele pode dar uma casa boa, um carro para ela, se ele pode dar algum dinheiro a mais, se ele pode pagar alguma coisa para ela. Tudo porque envolvido em interesse. Então, essa pessoa, ela é interesseira, ela se aproxima, essa pessoa infantil, ela se aproxima de você se você é um chefe na empresa onde ela trabalha, se você é um líder na igreja, se você é uma pessoa que pode dar um benefício para ela. Então, essa pessoa, ela se aproxima de você por isso, porque ela tem esse interesse em você. É uma pessoa interesseira. É o pior tipo de pessoa que existe. Uma mulher, um homem que tem coragem de se casar com alguém por interesse e não por amor, e não para ser uma pessoa que vai estar ao lado desse homem, dessa mulher para a vida, enfrentar com ele as dificuldades. Muito pelo contrário, ela casa com ele, aí por exemplo ele perde o dinheiro, ele fica sem dinheiro e perde tudo, essa mulher dá o pé na estrada. No instantinho essa mulher some, ela desaparece, acabou o amor imediatamente. Acabou o dinheiro, acabou o amor. E o que é o problema maior que a gente está enfrentando também em questões de depressão, em questões assim, vamos dizer, em geral dos transtornos que a gente está vivendo, até questões de suicídio. Quando a pessoa não é amadurecida, é uma pessoa infantilizada, essa pessoa não tem fibra, não tem força para viver no mundo. Ela não tem capacidade de arrumar um emprego, de pagar um aluguel, ela não tem capacidade de enfrentar o mundo, ela não tem capacidade de enfrentar uma separação de um namoro, de um casamento. É uma pessoa que sempre foi codependente, às vezes dos pais, às vezes do marido, da esposa. Uma pessoa que está sempre... que não tem força, não tem fibra. Essa pessoa, ela não consegue, na verdade, enfrentar as depressões da vida, porque todo mundo na vida vai passar por dificuldades, e muitas, e todos os tipos de dificuldades, né? E muitos casos de suicídio, por quê? Porque a pessoa, ela não tem aquela resistência, aquela resiliência para cair e levantar. Aquela pessoa, ela não tem aquela força, ela não dá conta, entendeu? Quando você cria o seu filho muito super protegido, que é minha princesinha, meu príncipe, meu amor, e não corrige, não responsabiliza essa criança pelos atos dela, não faz ela entender que ela não é única no mundo, não faz ela entender que o mundo não gira ao redor dela, que ela é superior, não dá o entendimento para ela que todos somos iguais, que tem que respeitar, que temos que amar, que temos que olhar o nosso próximo como um igual ao nosso e nos colocarmos no lugar do nosso próximo. E você não ensina essa criança a enfrentar, e você não fala não para essa criança, você não contraria essa criança. Você não fala para essa criança que ela não pode fazer porque eu estou falando que você não pode. E que ela não vai fazer o que ela quer. Ela se torna um adulto infantilizado, aquele adulto que fala, eu quero e eu quero agora. E eu quero desse jeito assim, e tem que ser agora. Que é uma criança extremamente infantilizada. E se não tiver o que ela quer, ela faz um escândalo. Se você contrariar essa pessoa de 20, de 30, de 40 anos e falar que essa pessoa está errada, ela faz um escândalo. Ela chora, ela grita, ela chama todo mundo, ela faz um escândalo. Por quê? Porque ela é uma pessoa infantilizada, ela se comporta como uma criança. Quando você fala para a criança, não vai comer doce antes do almoço. Aí aquela criança roda no chão, lógico, para pais que permitem, né? Permissivos, que permitem que a criança faça isso, que se fosse meu filho eu ia corrigir imediatamente, ia ensiná-lo que ele não manda, que ele está ali para obedecer, para aprender e que ele vai ser corrigido por causa disso, que isso não vai mais acontecer. Aí quando ele ficar adulto, ele vai entender que quando Deus falar para ele, faça isso, não faça isso, ele vai entender, ops, eu não mando, eu não faço tudo que eu quero, eu não faço tudo que eu bem entendo e as coisas não são como eu quero. Não é tudo do meu jeito, não é tudo na minha hora, não é tudo do jeito que eu quero e na hora que eu quero.
Então essa pessoa, ela se torna uma pessoa madura. Ela sabe que o mundo não gira ao redor dela. Então ela vai ser uma pessoa que vai poder ter um bom casamento, porque ela não vai tratar o cônjuge como inferior. Ela vai ter empatia, ela vai ter amor, ela vai ter respeito. Ela não vai tratar o cônjuge como um objeto, como alguém que vai dar para ela alguma coisa, um benefício. Ela não vai tratar como uma pessoa inferiorizada, que ela é melhor e os sentimentos dela valem, mas o do outro não, ou da outra. Eu falo assim, mas os dois casos. Então, nós precisamos entender que quando você permite que uma criança cresça sem ser amadurecida, e essa criança não é corrigida, essa criança não é responsabilizada, quando ela crescer e ela for responsabilizada, ela vai pirar. Ela não vai ter estrutura. Ela pode sim cometer um suicídio, ela pode entrar numa depressão profunda porque ela não vai aceitar o mundo. Ela vai falar, esse mundo é horrível, não é assim que eu aprendi. Eu aprendi que eu tenho tudo na hora que eu quero. Eu aprendi que eu posso tudo e que não tenho não para mim. Minha mãe e meu pai me deram tudo o que eu queria, a hora que eu queria. O momento que eu falava que eu queria, meu pai pegava o carro e ia para onde eu queria, na hora que eu queria. Então essa criança, ela vai crescer, ela vai ver que não é nada do jeito que ela quer. Que no trabalho não é como ela quer, no casamento não é como ela quer, ela vai tomar pancadas da vida, ela vai tomar muitos nãos. A palavra não é a primeira que o mundo vai te dar. É quando você tem que enfrentar e persistir, você não consegue, porque você é uma pessoa infantilizada, e você acha que tudo é muito difícil, e você sofre muito, tudo é muito complicado. E isso é uma coisa assim que tem atingido assim a nossa sociedade de uma forma assim impactante. E é triste também, né? Mas eu queria deixar esse fato para vocês. Isso que eu relatei tem vários traços de narcisismo e tem um nível que o narcisismo é patológico, que é um narcisismo que vai prejudicar quem está ao redor. É muito sério quem convive com narcisista. A pessoa que convive com narcisista vai ficar doente. Então você deve se afastar das pessoas que têm transtornos, traços de transtornos, tanto de infantilização como narcisista, mas você vai tentar primeiro conversar, você vai tentar falar, e se você vê que é impossível você tentar ajudar essa pessoa, você vai orar por essa pessoa e vai continuar em oração por ela, porque Deus pode todas as coisas, tem todo o poder, e Ele pode trazer o entendimento para essa pessoa, para ela poder acordar, e abrir os olhos e ver que ela está se comportando como uma criança, como um bebê de 3, de 5 anos, ela bate o pé, ela grita, ela faz escândalo quando é contrariada, igualzinho uma criança. E essa pessoa não vai ter força para viver nesse mundo, porque esse mundo é difícil. É isso que eu queria dizer, gente, já está longo o vídeo, não quero me alongar, tá um calor terrível hoje. E espero que isso possa ser edificante para a vida de vocês, possa abrir os olhos de vocês, para que vocês entendam que tem o transtorno, os traços, né? Eu tenho traços também, mas estou, graças a Deus, a cada dia aprendendo a ser mais forte, enfrentar a vida como ela é, enfrentar as dificuldades e não ficar negando e querendo só o fácil, sabendo que tudo é difícil. Eu agradeço a Deus por isso, por saber que, né, Ele está cuidando e vão ter coisas difíceis sim, e eu quero enfrentar tudo que precisar enfrentar, e eu sei que as dificuldades vão vir, e isso é um começo de uma maturidade, isso é muito importante, e espero que seja bênção para vocês, compartilhe se você puder, e se inscreva no canal, e muito obrigada por cada um de vocês.